Olá, Marinês. Como vai você? Tudo bem? Olá, Ari, eu estou bem, e você? Que ótimo, que ótimo. Estamos trabalhando, né, Marinês? Estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando, trabalhando muito, né? Ok. Nós estamos conversando com a Marinês Barros. Ela é formada em gestão de RH, pós-graduada em coaching e liderança de carreiras. Atualmente é gerente de recursos humanos das Casas André Luiz. Olha que bacana. A gente nós não tínhamos conversado com nenhuma pessoa de RH dentro dessa área aí. Para nós é novidade. Como é ser gerente de RH de Casa André Luiz? Conta para a gente, por favor, Marinês Barros. Sim. Então, como eu imagino que é tão desafiador Sim. quanto em qualquer outra empresa, né? É. Mas eu diria que, assim, os desafios numa instituição sem fins lucrativos, eles são maiores, vamos falar assim. Aham. Mas, de modo geral, até pela convivência, né, que tem nos grupos de RH, com os colegas de RH, a gente vê como é uma área que cuida de gente, os desafios também se assemelham, né? Tem uma ou outra particularidade que difere, né, de ser gerente de uma empresa privada e de uma instituição sem fins lucrativos, mas cuidar de gente é cuidar de gente em qualquer lugar, eu acho que vai ser muito semelhante, né? Então, mas a gente tem sim alguns desafios, algumas particularidades da área, mas por outro lado, eu acho que a gente vai falar um pouquinho, né, dos desafios depois, mas por outro lado também é muito gratificante, né? Porque a gente, além, RH para mim, é uma área que eu abracei, eu me identifico com a área, é onde eu gosto de trabalhar, é onde eu me encontrei, mas também o fato de trabalhar numa instituição que faz o trabalho da importância que as Casas André Luiz faz com que a gente passe por cima desses desafios sem esmorecer, vamos dizer assim. É uma luta diária, né? Mas é muito gratificante, eu gosto muito, me identifico muito com a instituição. E é isso, estou aqui, estamos fazendo aí o que a gente pode para melhorar a gestão de pessoas aqui. E o RH, na verdade, tudo passa pelo RH, né, Marinês? A gente sempre fala que tudo começa e tudo termina no RH, né? Exatamente, exatamente. Nós somos o primeiro contato e Isso. também o último, né, do colaborador. A gente faz parte de todo o ciclo, né, do colaborador. Toda essa cadeia dentro da organização, né, Marinês? Gente, em Que todas as ótimo. fases que alguém pode passar por dentro de uma organização, o RH sempre vai estar presente. Me diga uma coisa, quantos funcionários tem, que estão sob a sua tutela hoje aí na Casas André Luiz? As Casas André Luiz, atualmente, a gente tem 1.667 colaboradores. Quanto? 1.667. Nossa, que maravilha! Puxa vida, isso é bárbaro. Acho que algumas indústrias daqui de Guarulhos não têm esse número de funcionários, né? Exatamente. Então, é muito comum, quando a gente fala o número de colaboradores que a gente tem, as pessoas se surpreenderem. É, Como é se sim, trata de uma instituição sem fins lucrativos, sim, ou até mesmo pelo nome, é, casas, né? As sim, pessoas têm uma tendência a achar que é algo pequenininho, com é, poucos funcionários. é. Assim, que todo mundo faz tudo, né? Todo mundo tá tudo aí, todo mundo fazendo tudo, né? Está todo mundo fazendo tudo. Essa é uma outra característica, né, das organizações sem fins lucrativos, é Sim, que a maioria nasceu da boa vontade de sim, alguém, né? é, As Casas André Luiz não foi diferente. Então, as Casas André Luiz nasceu do trabalho voluntário, sim, inclusive, né, daquele é, grupo de pessoas que iniciou. Então, outro mito que algumas pessoas têm, elas acreditam que a gente não tem empregados, né, é, colaboradores mesmo. Tem gente que acha que a gente trabalha só com voluntários, mas não. A gente tem voluntariado, né? é, Atualmente a gente tem aproximadamente 530 voluntários, sim,
Mas a gente tem os 1.667 colaboradores que são empregados da instituição, né, que tem vínculo empregatício com a instituição. E que tem folha de pagamento e que recebe salário todo mês, é isso, né? Exatamente, né? Que aí é onde gera o trabalho aqui para o RH, e aí no RH, mais especificamente, nós somos em 35 colaboradores. Quantos? 35. Verdade? Puxa vida. 1.660, quase 1.670. Né? Olha, e acho que é pouco ainda, não é não, Marinês? Então, é pouco. Sei. Quando eu digo que nós temos 35 no RH, eu estou falando de todos os subsistemas. Eu estou falando da área de administração de pessoal, que cuida da folha, Isso. da área de recrutamento e seleção, treinamento, comunicação interna, segurança do trabalho e saúde ocupacional. Tá. Então, o nosso RH ele é todo interno, a gente não terceiriza nada, né? Perfeito. Então, A contabilidade não passa por você, não, né? não, aí a gente tem uma área contábil separada. A contabilidade é fora do RH, né? Isso, é fora. Tá bom. Para quem você se reporta aí na Casa André Luiz, Marinês? Eu me reporto para uma diretora administrativa. Sei. Que, consequentemente, fala com... Como que funciona? É presidente, é mantenedor? Como é que funciona? É presidente. Presidente? Isso. A gente tem, atualmente, a nossa presidente é a dona Margarete Pulmer. E aí os mandatos da diretoria, eles são de 3 anos, né? Que podem se renovar por mais 3. Sei, Esse ano, por exemplo, a gente está num ano de fim de mandato dessa diretoria. Provavelmente uma renovação no próximo ano. No próximo ano. Então, quer dizer, essa diretoria atual termina agora, termina em 2023, é isso? Termina agora em 2023. Que bom, que ótimo. Então, tá bom. Bom, a gente também queria agradecer a você, que nós vamos fazer aí o nosso café com RH. Nós vamos fazer nesse auditório maravilhoso que tem aqui, que tem aí na Casa André Luiz. Olha, foi muito bacana, foi muito legal essa parceria nossa com a Casa André Luiz, foi muito bom, viu? Olha, parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, tá bom? Obrigada. A gente ficou muito feliz de saber que o Café com RH vai ser aqui, vai ser uma oportunidade também, né, para o nosso RH participar. Isso. E a gente fica muito feliz em receber vocês e os participantes, porque também é uma oportunidade das pessoas conhecerem a instituição. Também conhecerem, né? A instituição é muito conhecida por nome, mas a gente ainda vê que bastante gente que até é de Guarulhos não sabe exatamente o que a gente faz, né? É exatamente isso. O tamanho, a dimensão do trabalho que é realizado aqui. Então, é uma oportunidade bem legal. Tá certo. Essas 1.600 pessoas, quase 1.700 pessoas que você tem no RH, essas pessoas estão aí, mas você não se confunde com os moradores aos quais vocês dão assistência para eles, é isso? Não. A gente tem de moradores 530 aproximadamente, 530 moradores aqui. Entendi. Então, eu acho que para até ficar mais fácil de entender, assim, as casas André Luiz, ela está dividida em algumas unidades. Sei. Então, esta unidade onde eu estou, né, e onde fica o RH, onde vocês vão fazer, né, o café com RH, é a unidade que a gente chama de unidade de longa permanência. Entendi. E aqui a gente tem aproximadamente 530 pessoas internadas, elas moram aqui, na verdade, aqui é a casa delas, né? E são pessoas que têm deficiência intelectual. Entendi. Além desta, e aqui na unidade de longa permanência, a gente tem aproximadamente 1.100 colaboradores. Olha. Aí, fora essa unidade de longa permanência, a gente tem um ambulatório que atende também deficiências, não só física, mas como intelectual, e fica no bairro da Vila Galvão, também em Guarulhos.
Só que o atendimento é ambulatorial. Então, a entendi. pessoa vai lá, recebe o atendimento, né, e retorna para a sua família, para a sua casa. E fora essas duas unidades que são voltadas para atendimento de saúde, a gente tem os nossos bazares, que é onde a gente vende o que a gente recebe em doação para transformar em recurso financeiro para a instituição. Perfeito. Então, e aí são 6 unidades do que a gente chama de Mercatudo, que também as pessoas costumam conhecer mais as Casas André Luiz até pelos bazares do que pelas unidades de atendimento aqui. Exatamente. E aí é importante dizer que todo o atendimento é gratuito, né, para as pessoas com deficiência, e que o que mantém a instituição justamente são as doações que a gente recebe de móveis, de roupa, de tudo a gente recebe e transforma isso em recurso financeiro nos nossos bazares. Em benefício da própria Casa André Luiz, né, Maria? Isso mesmo. Me diga uma coisa, você tem uma loja também, né? Uma loja ali na Vila Galvão, não tem? Temos. Temos uma loja na Vila Galvão. Sei. E temos outras aí espalhadas pela Grande São Paulo. A gente tem na Vila Galvão, que eu corro o risco de esquecer alguma, mas são 6 lojas e uma bem grande na Vila Galvão para quem é de Guarulhos, mas a gente tem em Santo Amaro, em Osasco, no Itaim, a gente tem em São Miguel, mas que está em reforma. E tem uns brechós menores em Santana e no bairro dos Pimentas, aqui em Guarulhos também. Tá bom. Mas isso tudo não foi construído de um dia para o outro. Quantos anos tem a Casa André Luiz? A Casa André Luiz completou agora em janeiro 74 anos. 74 anos? 74 anos. Que maravilha, não? Que maravilha. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Bom, um belo trabalho. Não é porque eu trabalho aqui, não. Não, claro, lógico. Não por isso, mas, assim, se você não viver o dia a dia, você não se encantar pelo trabalho que você faz, não vai adiantar nada, né, Marinês? Exatamente. Eu sou uma dessas pessoas encantadas com o trabalho que eu faço. Eu gosto muito da instituição, sei da importância, né, do trabalho, não só hoje, mas lá atrás também. Imagina, se hoje as pessoas com deficiência, né, enfrentam todas as dificuldades que enfrentam, e a gente ainda precisa falar de inclusão, o senhor pode imaginar como era isso há mais de 70 anos atrás, né? Exatamente isso. Então, foi pioneira nisso. Os pais escondiam os filhos, né? Os pais tinham vergonha dos filhos, uma série de situações, né, que acontecia isso, né? Exatamente, isso até acabou causando um estigma mesmo, né, em cima da instituição, que tem pessoas que às vezes têm até receio de vir conhecer, né? Exatamente. No passado, a gente conviver com as pessoas com deficiência, porque elas eram, né, tiradas ali da sociedade, ou porque estavam escondidas em casa, ou porque estavam internadas, né? Exatamente. Então, causou um estigma, mas que a instituição trabalha, assim, incessantemente a instituição trabalha com inclusão e também para conscientização, né? E para quebrar essa barreira, né, Marinês? Essa barreira, porque essa barreira ainda existe. Por mais que a gente tenha evoluído, a barreira ainda existe. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos tratar do nosso tema aqui, que é os desafios do RH nas organizações do terceiro setor. Eu amo o terceiro setor, eu sou apaixonado pelo terceiro setor. Sim. Vamos lá. Então, como eu disse lá, foi até bom essa nossa conversa inicial, porque ela me dá base para falar justamente do que a gente vai falar agora, né? Como eu disse no início, os desafios do RH, eu acredito que eles são muito parecidos, independente de que setor você esteja, mas no terceiro setor a gente tem sim algumas particularidades que eu acho até que está na hora da gente começar a olhar para isso, porque é um setor que vem crescendo muito, ganhando um protagonismo, gerando com isso a necessidade de profissionalização. Então, quando eu disse lá atrás que as pessoas começavam a trabalhar ali pela boa vontade somente, e que aí o senhor até comentou, todo mundo meio que faz tudo,
era assim, né? Sim. Nasceu assim. A maioria das organizações que não têm fins lucrativos, elas nasceram assim, e eram os profissionais também, no início voluntários, depois quando viraram profissionais, é comum que você faça tudo, mas a demanda atual, ela pede que a gente se profissionalize, né? Porque, como está crescendo muito, assim, não dá para você tratar como um negócio pequenininho, que você administra, precisa de gestão, na verdade, né? Claro. E para isso você precisa trazer pessoas com conhecimento para fazer isso. E aí a necessidade muito grande de profissionalizar. E aí qual seria, né, o primeiro desafio, até relacionado a essa necessidade da profissionalização? O primeiro desafio é atrair mesmo talentos, né? Sim. As pessoas elas não se interessam muito por trabalhar no terceiro setor. Elas não veem isso como como eu diria assim, quando a gente compara com uma empresa, se a pessoa tiver duas oportunidades, numa empresa privada e numa do terceiro setor, é muito provável que ela vá para a empresa privada. Entendi. Então, a gente já tem dificuldade de atrair, mas quando a gente atrai, a gente sofre uma concorrência aí, né, que eu diria desleal. Eu entendo cada um no seu papel, né, as empresas privadas aí no seu papel de gerar riqueza, de gerar lucro, mas acaba sendo, não é uma crítica, mas assim, nós não temos como concorrer com o setor privado, Sim. em questões de salário, e em questões de benefícios, principalmente, né? Tá. Então, a gente já tem uma dificuldade de atrair. Quando a gente atrai, a gente tem dificuldade de reter. Então, é um desafio enorme, que, inclusive, nessa nossa conversa, eu não vou falar qual é a solução, porque nós estamos em busca da solução aqui. O RH constantemente avalia quando perde um talento e para tentar entender o que a gente poderia fazer para reter esse talento, né? Então, a gente está nessa busca. E eu imagino que seja o desafio de outras entidades do terceiro setor também. Como não são muitas ainda, apesar de estar crescendo, a gente também tem essa dificuldade de troca de experiências, né? Porque quando a gente conversa com RHs de empresas, por exemplo, do segundo setor, a gente encontra semelhanças, mas a gente também encontra muitas diferenças. Então, nem sempre o que é solução ali para a retenção de talento no segundo setor, das empresas privadas, nem sempre será possível aplicar, né, na nossa instituição, por exemplo. Porque quando a gente fala de salário e benefícios, a gente está falando de recurso financeiro. E o nosso recurso financeiro, ele é limitado, né? Então, a gente tem bastante problema com, por exemplo, a gente gostaria de implementar um plano de carreira, mas não, no momento, a gente sempre diz que no momento não é possível, porque a gente está buscando formas de se fazer. Mas como a gente não consegue implementar um plano de carreira, porque a gente está, para você falar em plano de carreira, você precisa olhar lá na frente, né? E a gente não tem como fazer essa projeção, né? Porque se eu faço um plano de carreira, como é que eu vou subsidiar ele depois? Como é que eu vou bancar ele, né? Se a gente vive praticamente quase 100% de doação, né? E a doação, ela não é certa, ela pode entrar como ela pode não entrar. Então, são muitos desafios, mas eu diria que o maior hoje é a retenção dos talentos. Porque as pessoas, se elas receberem uma proposta com um salário maior, ou às vezes até o salário não é maior, mas ela vai ter mais benefícios na outra empresa, ela certamente vai nos deixar. Mas eu acho na minha ótica, que o terceiro setor talvez não esteja tão preocupado com isso, porque o terceiro setor
vai mais pela satisfação do trabalho, pela satisfação de desenvolver alguma coisa, algo no sentido, da satisfação de mostrar os seus dons e talentos e desenvolver o trabalho. Não importa se seria sem fins educativos, numa organização, não importa. Eu acho assim, a vontade que o terceiro setor tem de ser produtivo e a vontade que precisa aliar essa vontade do setor produtivo, dele ser produtivo, com o outro lado que precisa de alguém que tenha esse conhecimento. Sim, sim. Então, aí, o que nós estamos fazendo, que a gente já percebeu? A gente precisa e busca isso, quando a gente faz um processo seletivo, a gente busca profissionais que estejam, primeiro, alinhados com o nosso propósito, né? Missão, valor, né? Missão de... Exatamente, missão, visão e valores, porque aí a gente, se a gente consegue trazer este profissional, a gente sabe que a questão financeira é importante, não tenho dúvida, né? Todo mundo precisa ir, né, sobreviver e tudo mais, pagar suas contas, mas a gente percebe que quando a gente traz alguém mais alinhado com essa questão, né, da responsabilidade social, do trabalho, da importância do trabalho no terceiro setor, a gente percebe que esse profissional, mesmo quando ele recebe uma proposta, ele pensa duas vezes. Mas também a gente vê no dia a dia que, às vezes, a necessidade mesmo, ou o momento de vida que aquela pessoa está, ele não consegue pôr o propósito na frente e ele acaba aceitando a proposta porque ele tem necessidades ali, digamos, materiais, né? Mas isso que o senhor falou é de grande importância, que é o que a área de recrutamento e seleção faz, de buscar pessoas alinhadas com o nosso propósito, com a nossa missão e com os nossos valores. É comum a gente ver nos pedidos de demissão de pessoas que receberam propostas de trabalho, às vezes que até eu concordo, irrecusáveis, porque vão ganhar o dobro, mas é comum a gente ver essas pessoas saindo daqui sofrendo. Ela não gostaria de ir, ela vai porque ela, né, tem ali a necessidade dela, mas normalmente essas pessoas elas continuam ligadas à instituição. Então, é comum que esses profissionais voltem como voluntários, que voltem para apadrinhar as pessoas que a gente cuida aqui, né, os nossos assistidos. E é isso, mas eu diria que esse hoje é o nosso maior desafio, de reter talentos. A gente consegue atrair bastante gente boa, bastante profissionais com conhecimento, principalmente aqueles que conhecem o trabalho da instituição, ou alguns vêm achando, né, ouviu falar, tem uma noção vaga do que é. Quando chega aqui, o profissional se encanta e quer ficar. Então, a gente percebe isso, mas a gente ainda sofre, sim, de perder os talentos aí, principalmente para as empresas privadas. E nem sempre a gente consegue ali fazer uma contraproposta para segurar aquela pessoa que a gente não gostaria de perder. Mas eu acho que essa mudança, vamos ver, essa vulnerabilidade que existe, está mais ligada ao terceiro setor para baixo, que aí esse pessoal eles querem cada vez mais, querem crescer, do que o próprio terceiro setor, que já talvez teria uma vida um pouco mais sossegada, um pouco mais tranquila, e poderia desenvolver um trabalho muito melhor, mas muito grande, muito melhor mesmo, só com a experiência dele, de vida que a pessoa tem, né? Só com a experiência de vida dele já dá para fazer um time muito bacana, né? E diminuir esse turnover, né, que acontece entre os jovens, né, entre o pessoal de baixo, né? Então, isso que você falou também é bem importante, né? A gente vê muito isso nos jovens, né? É outra geração, outra visão de mundo, né? Então, a gente entende isso também, a gente precisa acompanhar as mudanças, né? Outra ansiedade, né, Vanessa? Sim, sim. A gente percebe isso, né? De que
A pessoa chega e, assim, outra coisa que acontece é que, assim, a velocidade com que as coisas acontecem também para nós, elas não são iguais na maioria das empresas. É. E não é todo mundo que tem essa paciência. Exatamente. Demoram muito, mas é porque a pessoa está comparando com outra realidade. É outra realidade, exatamente. É exatamente isso. Porque, no caso de você, da casa André Luiz, é um caso atípico, não existe comparação, né? A gente até tem algumas semelhanças. A gente tem a casa de Davi, aqui mesmo na rodovia Fernão Dias. Ali já é São Paulo, mas é divisa, né? São Paulo e Guarulhos, as casas de Davi. Eu não sei se o senhor conhece. Já ouvi falar já. É bem semelhante, né? O tipo de pessoas que eles atendem lá é semelhante aqui, só que eles são um pouco menores que a gente, Sim, né? sim. Mas é semelhante. Mas, assim, a gente não tem muitas iguais, né? Tá. Eu particularmente, conheço a Cruz Verde, parecida com a gente, no interior, não me recordo a cidade agora, e as casas de Davi. Tanto que é muito comum a gente trocar bastante figurinha. Ótimo. Né? Ótimo. Que é o que eu disse, às vezes eu até tenho vários colegas de RH de outros segmentos, que serve também todo o conhecimento, né, que a gente consegue trocar, todo o network que a gente faz, ele é importante. O que acontece é que, às vezes, você tem que, né, você conversa com um colega de outro segmento, você tem que ouvir a experiência dele ali e pensar em como você adapta para a sua realidade. Então, é muito comum quando a gente busca capacitação, por exemplo, né? Eu vou fazer um curso e aí chega lá, sei lá, avaliação de desempenho. Aí chega lá, se fala sobre avaliação de desempenho e quando chega na hora do reconhecimento, nas empresas privadas, o reconhecimento é financeiro. Aí a gente aqui não consegue. Então, a gente busca alternativas para fazer um reconhecimento que não seja financeiro, né? Mas eu só estou falando coisas que parecem negativas, eu gostaria de falar uma coisa que eu acho positiva. O fato da gente não dispor de recurso financeiro, né, para tudo que a gente gostaria, isso faz com que o nosso RH seja muito criativo. Sim, claro, lógico. Porque a gente está o tempo todo buscando alternativas. Isso eu acho que é um fator que acrescenta muito para você pensar fora do que está todo mundo pensando. Então, se as empresas estão premiando, dando um cartão com um valor, o que a gente pode fazer que vá valorizar, destacar aquele profissional que merece aquele reconhecimento, mas como que a gente pode fazer isso? E que nem sempre vai ser financeiramente ou algo que tenha valor material. E aí a gente trabalha também em torno da questão do salário emocional, né, que a gente chama, e tem feito, assim, as pessoas, elas reconhecem, né, elas veem que ali existiu um esforço e ela se sente reconhecida. Não sei se da mesma forma que se ela recebesse dinheiro, mas isso é muito valorizado pelos nossos colaboradores, né? Então, o nosso RH é muito criativo, a gente consegue transformar, assim, fazer coisas sem recurso nenhum, às vezes a gente faz mega eventos aqui, e aí a gente até brinca, né? Nossa, depois que passa, porque dá muito trabalho, sim, mas depois que passa, a gente fala assim, a gente fez isso sem dinheiro, imagina esse dinheiro. Ufa, conseguimos, né? Ufa, conseguimos, né? É sempre uma sensação de alegria, porque claro, conseguimos, de alívio, né? Mas também de satisfação, né? Porque a gente, apesar de tudo, a gente passa por cima ali dos obstáculos e consegue executar. E isso desenvolve também, eu posso falar por mim, eu estou há mais ou menos 13 anos no RH das Casas André Luiz, né? Mas antes disso, eu trabalhei na área da enfermagem. Sei. Então, do tempo que eu estou aqui, não estou o tempo todo no RH, não. Trabalhei 17 anos na enfermagem. Sei. E aí, a gente percebe que, assim, eu percebo que, como profissional, todos esses obstáculos, esses desafios, que eu não gosto nem de chamar de problemas,
eles me tornaram alguém mais criativo, mais resiliente, desenvolveu competências que talvez eu não tivesse desenvolvido se eu estivesse num lugar que eu tivesse todas as facilidades. Sei, sei. E nem sempre existe esse lugar que tem todas as facilidades. Não existe, né? Isso, você tem toda a razão, não existe mesmo, viu, Marinês? Não existe É que a mesmo. gente, é aquela velha história de que a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Exatamente, exatamente isso, né? Você pega um prato de arroz e feijão, seu é um jeito, do vizinho é muito melhor, né? Você vai achar que ele é melhor, né? Para a comida mesmo, né? Então, a gente aqui, eu sempre falo isso, né? É, Porque é comum também nos ex-colaboradores, né? Quem pede demissão, ou mesmo quem é demitido por algum motivo, tem muitos que não perdem o vínculo, né? E a tem, gente vê através das redes sociais o carinho que eles têm pela tem. instituição, e é É. muito comum a gente ver nos comentários nas redes sociais de ex-funcionários falando que nunca encontraram um lugar como aqui. Nossa, para a gente isso é muito bom. Claro, isso é gratificante, né, Marinês? E aí, como a gente tem essas dificuldades, o que que a gente faz? A gente tenta potencializar o que a gente tem de bom, porque a gente tem muita coisa boa. E Lógico. a gente potencializa o que tem de bom. Que É, aí a gente tenta, trabalha para melhorar o clima, nas questões de humanização, a instituição é uma instituição preocupada com a humanização, não lógico. só para os assistidos, né, para as É, pessoas que a gente cuida, mas também para os nossos colaboradores, para os nossos voluntários. isso. Então, isso tudo eu acho que faz com que as pessoas, mesmo que depois que saem daqui, elas não percam o vínculo, elas continuam recomendando a instituição e algumas até pedindo para voltar. Que isso Ah, que bom, tá vendo? Que bom, que bárbaro, isso é muito interessante, né? Eu ia falar para você, como é que você vai fazer, desvincular essa parte financeira da parte, não abnegada, mas essa parte do trabalho um pouco mais à vontade, mais tranquilo, né? Acho que para você ter podemos falar dois pesos, duas medidas, não, para você ter essa diferença de trabalho, que é o desafio do RH, né? sim, sim. É isso que é o desafio, mas os desafios estão aí para a gente, os obstáculos estão aí para a gente vencer, né? Acho que Tá a certo. gente cresce como profissional, cresce como pessoa, e isso que é importante. E a gente tem muito ainda aqui para melhorar, para se fazer, mas e aí eu vou falar do meu time, assim, eu tenho um time muito engajado, onde todo mundo tem o mesmo propósito de tornar, a gente até repete isso com bastante frequência, que a gente quer tornar a instituição cada vez mais um lugar bom para se trabalhar, e a gente tem conseguido avançar bastante nesse sentido, assim. Tem muito para fazer ainda, viu, Ari? Muito. Né? E ainda bem que tem muito para fazer. Ainda Mas bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Assim, fica 24 horas na cabeça, né? Blá, 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 dando assim, né? de madrugada tem uma É, ideia, olha, podia fazer assim, não tem isso. como fazer desse jeito, é por aí. Deixa o caderninho do lado da cama, aí você acorda, levanta, pá, 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 marca ali e tal, e no outro dia vai resolver, né? Exatamente. E Exatamente isso. essa questão também da gente estar sempre em busca de recurso financeiro, Ah, porque a gente nem sempre dispõe de orçamento para fazer, também tem um outro lado positivo, sim, que a gente busca parcerias. Então, a gente consegue parcerias com empresas privadas, por exemplo, claro. e isso não só para o RH, eu estou falando para a instituição de maneira Como um geral. todo. A gente tem as empresas que investem na instituição, Sim, né? claro, claro. Então, é um trabalho importante que também dá oportunidade para as empresas que se preocupam com responsabilidade social Isso. para fazer uma ação em prol disso. E aí, a gente criando essa parceria, a gente tem o programa de empresas iluminadas, o programa de empresas amigas, que é possível a empresa fazer um investimento e aí, em troca disso, ela pode divulgar que ela é socialmente responsável.
Isso. Dar o nosso selo, né? Então, é bem legal. E tem bastante empresa também que investe, viu? A gente tem os doadores, pessoas físicas, que são um grande número, mas a gente também tem os doadores, pessoas jurídicas, que auxiliam bastante. Ok. Bom, nós conversamos muito gratificante com a Marinês Barros, que ela é gerente de recursos humanos da Casas André Luiz. Esse programa nosso tem o apoio da RB Serviços, a empresa de cartões de benefício. Você falou de benefício aí também, a RB Serviços é uma empresa nossa de cartões de benefício que está conosco desenvolvendo esse trabalho com a gente aqui. Marinês, por favor, deixe um recado para os nossos profissionais de RH nesse final de programa, por favor. O que eu gostaria de falar para os profissionais de RH é que, assim, por mais que a gente seja cobrado para que a gente entenda do negócio, né? O RH sofreu essa pressão aí durante alguns anos de que deveria entender do negócio, o RH se queixava, não participava das decisões. Isso eu acho que mudou. O RH hoje, né? Os RHs estão mais participando do negócio. Aqui nas Casas André Luiz, o RH participa de todas as decisões. Mas o que eu gostaria de dizer para os profissionais de RH, pelo que eu tenho percebido, é que, assim, por mais que a gente deva participar do negócio, a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer que o negócio do RH são as pessoas. Então, a gente pode cuidar do negócio sem deixar de cuidar do nosso negócio, que são as pessoas, porque são as pessoas que fazem uma empresa acontecer. Que é o maior capital que a empresa tem, né? Maior capital. Isso não é discurso, isso não é discurso de RH. E nem clichê, né? E nem clichê, né, Marinês? É muito falado, tem coisas que às vezes é bonito de falar, mas não se concretiza na prática. Neste caso, eu diria que, assim, nenhuma empresa tem resultado se não for através das pessoas. Então, isso coloca as pessoas no centro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem razão, Marinês. Marinês, muito obrigado pela sua conversa, muito obrigado pela sua gentileza de parar os seus afazeres aí, de dar uma diminuída de atender as 35 pessoas do seu departamento, porque, aliás, são 35, não são só 35 pessoas, né? São 35 famílias, né, que você coordena. Então, você tem que... Esse é um conceito até que a gente tem aqui na instituição, né? Que nós não temos 1.667 funcionários, nós temos 1.667 famílias. Exatamente. Se você multiplicar isso por 4 pessoas, você vai ver quantas pessoas estão sob o guarda-chuva o guarda-chuva de vocês aí, né? É muita gente e é muita responsabilidade também, né? Tá bom, Marinês. Muito obrigado, Marinês. A Marinês Barros, ela é gerente de recursos humanos da Casas André Luiz. Muito obrigado, viu, Marinês? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. E até dia 19 no nosso café, aí às 8h30 da manhã. Ok, estaremos juntos. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.